Porventura, tem alguém que não esteve na igreja ontem? Levanta a mão, por favor. Vou pedir a você, com muito zelo, com muita responsabilidade, que entre depois no canal do YouTube e assista a mensagem de ontem, com muita seriedade. O ideal realmente é que você estivesse para receber a oração que nós fizemos ontem, porque ontem nós fizemos um estudo muito sério de uma das coisas mais importantes e de um problema que acontece com a maior parte das pessoas, e é o grande problema na vida de muitos, que é o medo. O medo hoje tem sido, medo é insegurança. A pessoa, dúvida, medo, insegurança, estão todos juntos. E por que é tão importante? Porque quando, de alguma forma, esse sentimento está dentro de você, ele vai impedir que você haja. Ele vai impedir que você tome atitudes importantes. Ele vai impedir que você viva as promessas do Senhor. Ele vai impedir que você dê passos de fé importantes. O medo, nós falamos que infelizmente, muitas são as pessoas que sempre têm medo de alguma coisa, medo de morrer, medo do casamento acabar, medo do esposo abandonar, da esposa abandonar, medo de ser traído, medo de não vencer, medo de não pagar os compromissos, medo de não vencer na vida, medo do futuro, né? Medo de viver a mesma coisa que os pais viveram, medo de se repetir um problema que já passou lá atrás, de uma situação que já passou, e aí vai longe os medos que muitos carregam, as inseguranças que muitos carregam, e nós trabalhamos isso com muita seriedade, e fizemos uma oração importante, repreendendo isso, porque realmente isso é um problema sério. Você pode ouvir muitas coisas dentro da igreja, você pode participar de trabalhos importantes, como nós participamos no sábado, e se o medo, a insegurança estiver presente, e nós mostramos na Bíblia inteira tudo o que o Senhor fala sobre o medo, o tempo todo, né? Não temas, não tenha medo, o tempo todo encorajando, o tempo todo nos impulsionando, o tempo todo nos motivando. E eu estava dizendo o seguinte, falei um pouquinho sobre isso, hoje na oração que nós postamos pela manhã, que o medo impede a pessoa de viver um grande milagre, e ainda que ela esteja vivendo um grande milagre, o medo anula a fé de uma pessoa e ela deixa de viver um grande milagre. O medo impede a pessoa de tomar posse da sua terra prometida, porque quando você enxerga os desafios, todo mundo tem medo do novo, né? Tudo que é novo gera desconforto, tudo que não faz parte do seu hábito, da sua rotina, isso gera desconforto. Então, geralmente, e aí eu trouxe como referência, né? Primeira coisa, a fé fala, a incredulidade também fala. Primeira coisa que eu quero que você entenda, a fé fala. Quando nós lemos em Marcos 11, 23 e 24, diz que tudo que você disser, lhe será feito. Tudo que em oração você crer que você receberá, então isso acontecerá. Eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, diga comigo, mas crer que acontecerá. O que diz, assim será feito. E aí, ontem nós falávamos, eu estou falando de ontem porque eu não vou recapitular, ontem foi um estudo, realmente um estudo do começo ao fim, então não tem nem como eu trazer referências, porque foram inúmeras e pontos importantes que nós trouxemos. E por que eu julgo importante trazer novamente? Porque, de alguma forma, a mensagem de encorajamento ela está ligada
Nós, desde a semana passada, nós estamos recebendo um encorajamento, vivendo um momento muito especial de encorajamento de Deus, e o medo impede que a gente receba, inclusive, esse encorajamento. O medo é maior, o medo anula a fé, o medo coloca dúvida, o medo traz insegurança, o medo fala, o medo impede você de agir. Então, nós falávamos ontem, né, quando o Senhor Jesus está vindo, os discípulos estão no barco, e o Senhor Jesus está vindo caminhando sobre as águas. De repente os discípulos olham no meio da tempestade, e enxergam Jesus vindo. O medo transtorna, o medo faz com que eles enxerguem um fantasma. E aí Pedro diz ao Senhor, o Senhor disse, não temas, sou eu. Pedro disse, é o Senhor mesmo? Então diga que eu vou até o Senhor sobre as águas. O Senhor disse, venha. Pedro desceu, teve a coragem para descer do barco, começou a caminhar sobre as águas. O texto diz que o vento soprou, ele reparou no vento. E quando ele olhou para o vento, ele teve medo. Diga comigo, quando ele olhou para o vento, ele teve o medo. Então não foi o vento, não foi a tempestade que o afundou, e sim o medo. Não foi a tempestade que o afundou, diga, não foi a tempestade, e sim o medo. Então não foi a tempestade, mas o medo. O medo afundou, não foi o problema. Não foi a tempestade, como a maior parte das pessoas, não é a tempestade que afunda, e sim o medo. E aí, nós falávamos a respeito de números que inclusive, coincidentemente, ontem eu falei por conta, ontem eu trouxe por conta, e hoje realmente está na mensagem de hoje, Números 11, e eu vou acompanhar um pouquinho mais com vocês, porque eu sei que muitos não conhecem essa referência, que diz assim, ó, eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reobote, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Teumai. Diga comigo, descendentes de Enac, gigantes, descendente de gigantes. Então, consequentemente, eram gigantes. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram a um vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Passaram 40 dias. 40 dias, inclusive 40 dias comendo do fruto. 40 dias desfrutando do fruto. 40 não só voltaram, passaram os 40 dias comendo, mas trouxeram do fruto. 2 homens, precisava de 2 homens para carregar um cacho. E aí, vamos lá. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, a Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram, diga comigo, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram o fruto da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive, diga comigo, mas o povo que lá vive e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac, os gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, diga comigo, subamos e tomemos posse da terra. Diga comigo com fé, diga, é certo que venceremos. Ok, então vamos lá, foram 12 homens à terra, 12 homens espiaram a terra. Chega lá, viram a mesma situação, se depararam com a mesma situação, enxergaram, ambos viram gigantes, ambos viram as mesmas coisas, e de repente 10 volta e traz esse relatório.
Nós não podemos porque são maiores do que nós, são mais fortes do que nós não podemos conquistar essa terra, é terra que consome seus moradores. E aí tem aquele que diz: cale-se, subamos e tomemos posse, é certo que venceremos. Passa, por favor. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos, diga comigo, não podemos atacar aquele povo. Diga, é mais forte do que nós. Eu estou dizendo, um acabou de dizer, é certo que venceremos, o outro disse o quê? Eu estou dizendo que a fé fala e a incredulidade também fala. A fé fala, a incredulidade também fala. Espalharam entre os israelitas um relatório, diga comigo, um relatório negativo. Por isso que eu sempre digo, nunca caminhe pela fé de ninguém, caminhe pela sua. Cuidado com os relatórios, cuidado com informações, cuidado. Porque a grande maioria não estava lá. A grande maioria não viram isso. A grande maioria, o acampamento inteiro chorou pelo relatório de 10. Os 2 que disseram: não, a terra é boa, a terra é maravilhosa, vamos entrar, tomar posse, tão somente nós não sejamos rebeldes contra o Senhor nos colocará nessa terra. Não adiantou. Eles foram pelos 10. E o relatório negativo, diga comigo, o relatório negativo foi o que prevaleceu. Não foi o positivo, foi o negativo. Não foi o positivo que prevaleceu, foi o relatório negativo que prevaleceu. Disseram: a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento devoram os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha como eles se viam e como eles se sentiam. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por quê? Por causa de um relatório negativo. Por isso, cuidado com relatório, cuidado com notícia, cuidado com o que você ouve. Cuidado, porque isso pode te impedir de tomar posse, de viver coisas gloriosas, porque você está caminhando por informações dos outros e não pela sua fé. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade. E lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Pode passar. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Era a conversa dele, as palavras deles. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar? Diga comigo, não seria melhor voltar para o Egito? Não seria melhor voltar para a vida escrava que a gente tinha? Que é o que muita gente faz hoje. Não seria melhor voltar o mesmo sofrimento? Não seria melhor voltar a mesma vergonha, a mesma humilhação? Não seria melhor? Porque nos deparamos com uma dificuldade, a ausência da fé, a incredulidade prevalece. E o que eu quero mostrar a você, e uma coisa muito, que Deus coloque as palavras certas na minha boca para que entre dentro de você, que eles não foram derrotados pelos gigantes. Não foram os gigantes que os venceram. Até porque teve quem entrou e quem não entrou. O medo, a incredulidade, eles foram derrotados pelo medo, pela incredulidade, e não pelos gigantes. Quem afundou Pedro? Não foi a tempestade. Quem impediu que Pedro interrompesse aquele milagre extraordinário na vida de Pedro? O medo, e não a tempestade. Porque quando ele começou a caminhar sobre as águas, a tempestade já estava. O vento já estava. Quem impediu? Olha as palavras deles. Por isso que eu digo, palavras têm poder. E já disse isso em outras mensagens, que toda palavra que sai da sua boca entra ao ouvido de Deus como oração. Toda palavra que sai da sua boca entra aos ouvidos de Deus como oração, e eu vou te mostrar isso. Kate, já prepara aí para mim, que daqui a pouco não está aí,
mas daqui a pouco eu preciso dela. Está no 23 ou 24, por aí. Pode seguir. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Escolheremos um líder para nos levar de volta para a escravidão. Não vai faltar. Não vai faltar. Sempre que você quiser alguém para te liderar de volta, a vida de vergonha, de humilhação, de escassez, não vai faltar oportunidade. E é sempre mais fácil voltar. Parece ser mais fácil, mas não é mais fácil. Passa. Então Moisés e Arão prostraram-se ao redor em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: diga comigo, a terra que percorremos em missão de reconhecimento. O que está escrito ali? Olha, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como pode a grande maioria olhando e falando: a terra consome seus moradores, e outro dizendo: a terra é excelente? Está entendendo? Quem está entendendo, por favor? Olha, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dessa visão desgraçada. É uma visão desgraçada essa, que impede a pessoa de viver coisas extraordinárias. Como pode pessoas dizendo: nós não podemos, isso aqui é terra ruim, que consome seus moradores, e outros dizendo: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E olha mais o que ele diz: se o Senhor, diga comigo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará essa terra, nos fará entrar nessa terra. O problema não é o gigante, é se o Senhor se agradar de nós. E aí, vamos lá. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo. Olha a palavra mais uma vez aqui, diga comigo: e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas toda a comunidade falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas. Você sabe que toda a comunidade falou em apedrejar aqueles que estavam dizendo: gente, a terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. A terra é maravilhosa. Então somente a gente não seja rebelde. Vamos, ânimo, não tenha medo deles não. Toda a comunidade quis apedrejá-lo. É mais ou menos quando você diz, como uma mensagem como essa, numa reunião como essa, que você diz para a pessoa: querido, não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho do gigante, não importa pelo que você está passando, se o Senhor se agradar de você, se você crer, se você não permitir que o medo anule a sua fé, se você confia na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, Deus vai te colocar nessa terra, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te tirar dessa miséria, Deus vai te colocar numa terra próspera, Deus vai mudar a tua história, não vai te faltar nada, haverá fartura na tua vida. Então a pessoa olha e diz assim: ela não sabe nem o que está falando, não sabe do meu problema, não sabe da minha dor, não sabe pelo que eu estou passando. E quer apedrejar alguém que está tentando te encorajar, alimentar a sua fé, mostrar a você que tem jeito, que tem saída, que tem solução, que Deus é maior do que os gigantes, Deus é maior do que os problemas que você tem passado, o poder de Deus é maior. Acontece a mesma coisa. Você vê que o grande problema não são os problemas, é o que está dentro de nós, é o que acontece aqui, é o que acontece aqui. Era a mesma situação. E olha, passa por favor. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Quem está dizendo isso?
Até quando se recusará a crer em mim? Olha como Deus estava recebendo. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até quando? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já foi curado de alguma enfermidade incurável? Corre ali, rapidinho. Só quero uma palavra, não me conta a história não. Só quero o que foi, levanta a mão aí. Aqui, ó, isso. O que foi? Foi de sépsia. O que é isso? É infecção generalizada. Generalizada. Eu fiquei 5 dias em coma. Só foi desenganada? Fui. E pela medicina só estava desenganada? Estava. E em 5 dias o Senhor me acordou do coma e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Perfeito, obrigado. Para Jesus. Vai aqui. Qual o nome da senhora? Fique em pé, por favor. Qual o nome da senhora? Luzia. Curada do que, dona Luzia? Eu sofri um acidente de moto e o meu braço estourou todos os tendões da mão direita. Aí eu fui para o hospital de base. Aí o médico fez a cirurgia, tudo, e falou assim, ó, nessa época eu trabalhava na saúde. Só resume, qual o Ele problema? falou assim, você não vai mexer mais o braço. Certo. Aí eu falei assim, tá, o senhor está me falando que eu não vou mexer o braço, porque o Deus que eu sirvo não vai deixar eu aqui na terra com um braço sem fazer a obra dele. Qual braço que é? Esse braço aqui, ó. Então, pela medicina, Aqui, só ó. não mexeria esse braço? Não mexeria. Então, mexe ele, por favor. A cirurgia. Mexe ele, por favor. Dá licença aí para ela mexer. Levanta o braço, por favor. Volta o microfone nela. Limpo toda a minha casa, faço todas as minhas coisas. Tá. Sempre fiz e estou bem, estou ótima, graças a Deus. Mas não foi o médico quem me curou. Foi porque Deus. eu saí de lá e passei aqui com a minha fé. E o Senhor me ungiu umas 9 vezes. Então, eu creio que Deus está presente em todo momento da minha vida. Perfeito. Obrigado. Para Jesus. Quem mais, por favor? Rapidinho, bem rapidinho. Só o problema. Não conta a história para mim, não. Não conta a história, não. Só o problema que a senhora tinha. O médico, eu sou Célia, chamo Célia. O Certo. médico diagnosticou minha filha com 2 tumores na cabeça. Quanto? 2. 2 tumores na cabeça. Era só um na hora que ele fez o exame. Certo. Na hora que abriu a cabeça, ela tinha 2. E o médico falou que ela ia ficar vegetando. E aí? E eu não buscava Deus nessa época, mas aí eu fui buscar Deus, entreguei a minha vida na mão dele e ela foi curada. No nome Curada. de Jesus. Perfeita. Perfeita. Para Jesus. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Sinais. Isso são sinais? Isso são sinais? Tá bom. Ok. Quem tinha problema financeiro grave, ou estava numa situação que não tinha, aos seus olhos não tinha como você sair da situação, e você já saiu dessa situação, a situação já foi mudada, hoje você já está vivendo uma outra realidade. Por favor, dá um sinal para mim. Dá um sinal. Vai aqui, por favor. Qual o seu nome? Meu nome é Ferreira. O que aconteceu, Ferreira? Eu vivi uma vida de destruição, bispo. Total. Miserável. Miserável. Chegou ao ponto da gente depender de ajuda da igreja. A cesta básica? Cesta básica. Cesta básica, roupa de frio, que nós viemos de outro estado para cá, então nós não tínhamos condições. Morava onde? Nós morávamos no Parque da Cidadania, viemos de Rondônia para cá, moramos no Parque da Cidadania e lá nós fomos morar de favor. Ah, tá. Nós fomos morar de favor, entendeu? Saímos da casa da filha da minha esposa e fomos para uma casa que nem nossa era. Tá bom, só para resumir, como é que está a tua vida hoje? Hoje, bispo, graças a Deus, eu tenho a minha empresa. Hoje eu sou abençoado, graças a Deus. E hoje você mora na casa dos outros? Não. Hoje você mora de favor? Não. Hoje eu moro no Residencial Caetano. Sua casa? Casa minha, uma casa maravilhosa que Deus me deu. Carro? Carro próprio. E antes andava a pé? Antes andava a pé. Perfeito. Andava a pé de bicicleta, trabalhando de bicicleta, entendeu? Perfeito. Hoje, para a honra e glória de Jesus, Deus me honrou. Perfeito. Obrigado. Para Jesus. Quem mais levantou a mão aqui? Eu vi outra pessoa levantar a mão. Vai ali. Vai lá. Seu nome? Meu nome é Thaís. Thaís. O que aconteceu? Eu vim de uma família muito humilde sempre e
eu e meu esposo, a gente chegou a passar fome. A gente mandava meu filho para a escola para comer, porque a gente não tinha comida em casa. Verdade. Mandava o filho para a escola para comer na escola, porque faltava o alimento em casa? Faltava o alimento em casa. Puxa eu brigava com ele, falava, filho, come porque não tem. E há uns 2 anos e meio atrás, a gente abriu uma escola. Hoje em dia, a gente já está construindo a sede própria dessa escola. Meu Deus, que lindo. Eu tenho minha casa própria. Minha casa tem piscina, tem tudo. Meu marido tem um carro bom, eu tenho um carro importado. Meu filho estuda em colégio particular e a minha vida está cada vez, graças a Deus, eu falo que se não fosse Deus, eu não sei como estaria. Maravilhoso. Abençoada. Abençoadíssima. Para Jesus, tá vendo? Maravilhoso. Lá no canto, lá, o seu Carlos lá levantou a mão. Aqui, ó, dá o microfone lá para ele que ele fala. Passa o microfone lá para ele que ele fala. Boa noite, Bispo. Boa noite. Para quem não conhece o senhor Carlos? Eu chamo Carlos. Quando eu vim para a igreja, eu estava falido. Eu tinha uma dívida de mais de R$1 milhão. Certo. E não tinha perspectiva de nada, né? Tinha um mês, eu tinha uma dívida, eu tinha que pagar uma conta de 50 mil, nós faturamos R$500. E aí nós começamos a vir para a igreja, fazer tudo o que tinha que ser feito. E graças a Deus eu já paguei todas as minhas dívidas. No final do ano passado, comprei uma casa, um apartamento, né? Nós ouvimos o testemunho. Para quem devia mais de R$1 milhão, comprou um apartamento de R$1 milhão. Mas é quase R$1 milhão. Mais ou menos isso. E graças a Deus estamos aí, firme e forte. Um ano melhor do que o outro, né? Um ano melhor que o outro. Empresa crescendo, prosperando, carros e etc. Graças a Deus. Amém. Para Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que nós estamos ouvindo são sinais? Eu já fui para a cura para evitar aquela conversa assim. Mas só falou de prosperidade. Não, você quer mais cura? Você quer mais cura? Eu pego. Quer restauração? Eu pego. Quer pessoas que estavam desenganadas? Vamos pegar. São sinais. Você sabe, eu comecei a chamar os testemunhos justamente para mostrar que o que nós estamos fazendo aqui é com propósito, é com objetivo, é sério e tem resultado. É sério. Nós não estamos aqui de brincadeira. Tá aí, eu poderia ir longe aqui, poderia ir longe. E ao mesmo tempo, são sinais. E o Senhor está dizendo a mesma coisa, até quando não me crerão? Ou até quando não crerão em mim? Até quando? Eu quero que isso entre dentro de você. Não foi o gigante que impediu deles entrarem na terra, e sim o medo, a dúvida, a incredulidade. Não foi a tempestade, o vento forte que afundou Pedro, e sim o medo, a dúvida, a incredulidade. Quando nós realmente estreitamos o nosso relacionamento com Deus, é o que o Gustavo falou. Ele fez tanta coisa, por que não funcionou? Mas a partir do momento, na direção e na bênção, com a graça e o favor do Senhor, você vê que aquilo que não funcionava, passa a funcionar. São histórias lindas, e o que eu quero mostrar é que nós ouvimos vida profissional, nós ouvimos Deus realizando sonho sentimental, nós ouvimos Deus abençoando, materializando o sonho da maternidade, o sonho, a cura, curas incríveis. Existe um Deus poderoso, um Deus que opera hoje, um Deus que muda histórias hoje. Isso é maravilhoso. Até quando? São sinais. O Senhor disse, até quando esse povo não vão crer em mim, com todos os sinais que eu fiz no meio deles?
São sinais. São sinais. Eu tenho muito mais testemunhos. Se eu quisesse aqui hoje, agora, nessa reunião, porque o que nós já ungimos de casas, o que nós já ungimos de imóveis, agora, tenho muitos testemunhos. É porque é sério. O que nós estamos fazendo é sério. Se há algo que você precisa investir, é realmente no seu relacionamento com Deus. Não deixa, peço mais uma vez, vai para a reunião de ontem, vai buscar e ouça. O medo não pode fazer parte da sua vida. A dúvida não pode fazer parte da sua vida. Medo, dúvida, anula a fé. A insegurança não pode fazer parte de você. Porque isso vai impedir que você faça o que você precisa fazer, que enfrente o que você precisa enfrentar, dar os passos que você precisa dar. Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar. Como nós ouvimos, Deus opera muito além do que pedimos ou pensamos. Feche os seus olhos, por favor. O que você visualiza para a sua vida? O que você almeja? O que você visualiza para o seu futuro? O que você deseja para o seu futuro? O que você tem buscado? Para a sua vida profissional? Para a sua vida de modo geral? Família, casamento, financeiro, profissional? Deus diz: operando eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Deus pode fazer muito além do que você tem pedido ou pensado. Deus quer realizar muito além do que você tem pedido ou pensado. Não vai na força do seu braço, não. Vai na dependência de Deus, que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A fé fala. Como eu disse, a fé fala. E eu quero que a sua fé fale agora. O que a sua fé crê? O que você crê que Deus vai fazer na sua vida? Faz a sua fé falar. Faz sair pela sua boca. Faz. Se Deus se agradar de você, Deus vai te colocar nessa terra. Se Deus se agradar de você, Deus vai te colocar nessa terra. Se Deus se agradar, Deus vai te colocar onde você tem almejado, desejado. Só fala isso. A fé fala. Então diga: Senhor, eu acredito, eu creio. Se a tua bênção estiver sobre a minha vida, se a tua bênção estiver sobre a minha vida, eu vou chegar a essa posição, eu vou atingir esse nível. Oh meu Deus, se a tua bênção estiver sobre a minha vida, Senhor, eu vou sair da condição que eu estou. Não vou precisar de como nós ouvimos hoje, você não vai trabalhar para pagar conta. Não, não é trabalhar para pagar conta. Deus não tem isso para você. É trabalhar para materializar os sonhos, para viver a materialização dos seus sonhos. Não é fazer desconto de cheque, duplicata. Não, você não vai precisar. Você vai ter para emprestar, mas não vai tomar emprestado, viu? Você vai ter para emprestar, mas não vai tomar emprestado. É isso que Deus tem para você. Então fala, faz a tua fé falar, em nome do Senhor Jesus. Tudo que disser ali será feito. Você ouviu isso? Tudo que disser ali será feito. Então diga: eu terei para emprestar, eu vou morar na casa dos meus sonhos, eu vou andar no carro dos meus sonhos, eu vou comprar o que eu quero e não o que dá, eu vou fazer o que eu quero e não o que dá para fazer, eu vou comer o que eu quero e não o que dá. Em nome do Senhor Jesus, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem colocado dentro de mim. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos serão materializados. Fala, a fé fala, então faz sua fé falar. Faz. Deus é comigo. Eu sou pequeno, mas Deus vai me tornar grande. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. E Ele vai me colocar aonde eu tenho sonhado, aonde eu tenho almejado.
A fé fala. A fé fala. Tudo que disser ali será feito. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Deus vai te honrar. Diga a Deus, eu creio nesse Deus glorioso, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso. Eu creio, Senhor, eu creio nesse Deus. Eu creio. Aleluia. Deus tem uma vida nova para você, de honra, de progresso, de vitórias, de crescimento, de prosperidade, de abundância. É a vida que Deus tem para você. A fé fala, a fé fala. Então que saia da tua boca aquilo que está dentro de você, aquilo que você crê. Agora, como você viu hoje e ouviu, se veja, feche os seus olhos e se veja no altar testemunhando. Como você ouviu testemunhos importantes hoje, feche os seus olhos e se veja em cima do altar, falando das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, falando que um dia você estava na situação que talvez você esteja, mas que Deus fez infinitamente mais do que você pediu ou pensou, porque é isso que vai acontecer. E vai ser um ano melhor do que o outro, porque cada ano Deus vai te dar novidades, vai te dar, você vai ter o privilégio de glorificar e renovar os seus testemunhos e falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, ano após ano, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu tomo posse, assim será, em nome do Senhor Jesus. Diga, todos os meus projetos serão materializados. Levanta o teu projeto, o propósito 52 dias, levanta. Ó santo e poderoso Deus, eu oro com ela, Senhor, e apresento o propósito dos 52 dias. Senhor, abençoe. Nós não estamos aqui, Senhor, porque não temos o que fazer. Nós não estamos aqui, Senhor, ó meu Deus, de brincadeira. Nós estamos aqui com uma fé séria, ó meu Deus, porque, Senhor, nós sabemos que nós não estamos correndo sem alvo. Nós não estamos dando murro no vento. Não, Senhor, nós estamos aqui fazendo algo sério, importante. Abençoe o teu povo, promova o teu povo, exalte o teu povo, honra o teu povo. Ó meu santo e poderoso Deus, que esses 52 dias seja um grande divisor de águas na vida de cada homem, cada mulher que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus, eu determino a vida restaurada. Ó meu Deus, tudo na vida, todas as áreas da vida dela restaurada. Restaura a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade. Restaura o financeiro, restaura, Senhor. É o que eu determino, é o que eu profetizo. Eu concordo com a vitória dela, eu declaro a vitória dela, eu profetizo a vitória dela. E ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê a mão a quem, as mãos a quem está do seu lado. Vamos fazer a concordância. Ó meu santo e poderoso Deus, eu quero concordar, profetizar, determinar, ligar as vitórias de cada pessoa que aqui estão. Eu determino a vitória delas, eu profetizo a vitória delas, eu ligo a vitória delas aqui na terra para que seja ligada nos céus. Honra, Senhor, promova, exalte, em nome do Senhor Jesus. Eu determino a restauração, é tempo de restauração, meu Pai. Eu determino, meu Deus, Senhor, que cada passo de fé que ela der, que ela seja honrada, abençoada, promovida, exaltada, para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Eu concordo com a vitória de cada um, eu declaro a vitória de cada um, a restauração e o propósito dos 52 dias, ó meu Pai, materializado em nome do Senhor Jesus. Diga, nós concordamos com esta oração. Diga, ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Diga, meu irmão, eu concordo com as tuas vitórias, declaro as tuas vitórias, e que esses 52 dias seja um grande divisor de águas na sua vida e na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?
amém, amém. Para Jesus, bem forte.